Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você com a gente. Jeff, agora sim. Agora sim. Bom dia, Carla. Prazer em falar contigo, prazer em falar com todo mundo. Agora deu certo. Agora sim. Jefferson, seja Maravilha. bem-vindo, meu amigo. Te surpreendeu também essa informação? Ou, claro, que como você acompanha tudo muito de perto, de dentro do mercado, faz sentido que a gente comece a ter esse tipo de notícia nesse momento, pelo atual cenário que estamos vivendo? Olha, Carla, no primeiro momento sim, né? Porque nós não estávamos acostumados a ver esse tipo de movimento. Inclusive, ontem, quando eu troquei uma ideia com a Ana, que é a repórter da Reuters, nós conversávamos sobre isso, sobre esse movimento atípico no mercado brasileiro. Nós falávamos lá em março, abril, da possibilidade de faltar matéria-prima. Tem um movimento que o Brasil está reexportando carga. Então, realmente surpreende qualquer um. Inclusive, a autoridade portuária fala que é um caso inédito. Eles nunca tinham presenciado um movimento como esse. Só que é importante esclarecer uma coisa, cara. Nós já estamos vendo um arrefecimento das nossas importações. No primeiro semestre do ano, nós tínhamos um volume muito superior ao ano passado. Agora, nós estamos 4% superior ao ano passado, somente. Certo. E eu acredito que no mês de outubro, mês de novembro, esse número de 2022 ele vai ficar abaixo de 2021, na minha opinião. Porque eu já estou percebendo isso no line-up brasileiro, nos line-ups dos portos, né? Nós já estamos vendo esse arrefecimento com maior intensidade. Então, esses dois casos mencionados, eu acho que vão ser casos pontuais. Nós não vamos ver uma onda acontecendo no mercado brasileiro, não. Jefferson, por que você imagina que esse tipo de movimento esteja acontecendo? Por que a gente está vivendo essa situação? É o custo de armazenagem que está muito elevado? Importamos bastante, agora temos a condição de fazer isso. O que motiva um movimento como esse, que, como a autoridade portuária reportou, é inédito? Olha, cara, a primeira coisa é lugar para guardar esse fertilizante. Nós estamos com uma dificuldade de armazenagem hoje no Brasil. E nós já estamos acompanhando esse movimento faz uns 3 meses, mais ou menos. Inclusive com o Ministério da Agricultura mencionando que realmente o Brasil hoje tem uma dificuldade de guardar todos os fertilizantes. E por que aconteceu isso? É importante nós pegarmos um pouco o movimento de maio, junho das nossas importações. Elas foram recordes. Por que isso? Porque os importadores eles tinham um receio de faltar matéria-prima aqui para o Brasil. E, obviamente, eles anteciparam esse movimento de compra, coisa que nós não estávamos acostumados a ver no mercado brasileiro. Então, é isso que hoje faz com que o Brasil, mesmo com uma redução nos últimos 2 meses, ainda esteja superior ao ano passado. Nós estamos falando de aproximadamente 5% em relação ao ano passado. O Brasil importou de janeiro até setembro 30,7 milhões de toneladas de fertilizantes, contra 29,5 mais ou menos de 2021. Estamos falando de quase 5% de aumento. Agora, para outubro, novembro e dezembro, eu espero uma retração nesse volume e nós devemos terminar o ano de 2022 com um volume abaixo do que nós importamos no ano passado. Pelo menos espero eu. Agora, Jefferson, esses são volumes que podem eventualmente, mesmo que um pouco mais adiante, fazer falta para o mercado brasileiro, algo nesse sentido, que a gente tenha que voltar a aumentar as nossas importações, ou como a gente veio nesse ritmo tão importante de crescimento, a gente está adequadamente abastecido e esses movimentos não mexem muito com o quadro de abastecimento do Brasil? Então, cara, são movimentos muito pontuais, não podemos dizer que isso vai fazer falta para o Brasil. Estamos falando de 2 cargas pequenas, isso não é nada significativo perto do que o Brasil importa. Realmente é um movimento pontual. Até eu estava conversando ontem com os colegas, eu disse, eu não vejo isso pegando corpo no mercado brasileiro, pelo menos por agora. Eu acho que daqui para frente os importadores devem começar a racionar um pouco essas importações, porque nós sabemos que a demanda ela é menor. Os números da ANDA mostraram isso para nós de janeiro até julho, uma queda de 8,9%, se não me falha a memória, no acumulado. Nós estamos trabalhando com uma redução na demanda brasileira entre 5% e 6,5%, então significa que não faz sentido eu ter uma importação tão grande assim. Eu preciso ver o quê? Uma queda nessa nossa importação e provavelmente isso vai acontecer nesse último trimestre. O Brasil deve importar menos do que importou no ano passado, nesses últimos 3 meses do ano. Pelo menos é o que está indicando os nossos lineups. E era justamente um movimento que você estava já adiantando que poderia acontecer, né, Jefferson? Exatamente. É porque o que acontece, Carlos? Os importadores eles anteciparam o movimento no nosso primeiro semestre.
Por quê? Como eu disse, existiu o risco de faltar. A partir do momento que você tem um risco de faltar, você tenta garantir o máximo aqui no Brasil. A nossa questão maior foi que as importações subiram muito rápido e, do outro lado, o consumidor, que é o produtor brasileiro, ele reduziu a sua demanda por fertilizante. Então, por isso, inclusive, que nós vemos essas quedas nos preços de 40%, 45%, até 60% de maio até agora. É por conta disso, porque eu tenho uma oferta hoje que ela é uma oferta expressiva, e do outro lado eu tenho um produtor que está consumindo menos. Ou seja, eu tenho um cenário perfeito para ver uma redução no preço e uma melhora no poder de compra, como você estava comentando, para a relação de troca. Eu estou agora muito focado no quê? No milho safrinha 2023 e também na soja 23-24. A nossa janela da soja 22-23 é uma janela praticamente fechada, né, Carla? Agora os produtores estão preocupados na sua semeadura, daqui a pouco nós vamos ver já um movimento pensando na semeadura do milho safrinha, e aí, claro, os olhos vão novamente se tornar para a nossa safra 23-24. As atenções ficam para lá em relação aos insumos, às compras. E na semana passada, eu vi um movimento também de produtores no MT cotando um pouco mais para 23-24. Era isso que eu queria saber de ti, portanto, se as suas atenções estão nesses dois cenários, Jefferson, quais são seus destaques para o milho safrinha 23 e para a safra 23-24? Essa relação de troca, esse poder de compra do produtor brasileiro continua melhorando? Continua melhorando, porque o preço do fertilizante ele continua caindo, né? Se nós observarmos aí o MAP, por exemplo, na semana passada ele teve uma queda de mais ou menos $20, um cloreto indo na mesma linha, então isso melhora o poder de compra para o milho safrinha do produtor e também para a soja 23-24. Qual que é o ponto de atenção, cara, que eu sempre falo? Nós temos um mercado muito precoce ainda para a soja 23-24, muito precoce. Sim. Então, para eu ter uma relação de troca firme, pensando em números atualizados, eu preciso ver esse mercado de soja sendo mais movimentado, coisa que eu não estou vendo nesse momento. São poucas as empresas que estão atuando para o mercado de 23-24. E é normal, né, Carla? Porque o nosso farm selling para 22-23, ele é um farm selling atrasado ainda. Sim. Então, o produtor para a safra que ele está começando agora, ele está pouco vendido. Se nós pegarmos uma projeção para a safra 23-24, é claro que ele não vai estar se posicionando ainda. Então, para eu ter uma relação de troca que realmente expresse a realidade, eu preciso analisar as empresas, as trades, voltando, quem sabe, a trabalhar aí com o 23-24, coisa que eu não estou vendo nesse momento. Não é nem voltando, é começando, né? Essa é a palavra. Eu preciso ver o mercado de 23-24 andando para eu ter uma ideia da minha relação de troca e do poder de compra do produtor. É interessante, né? Porque a gente viu para 22-23 esse mercado precoce não acontecer, né, Jefferson? A gente via um produtor mais travado também na hora de fazer ali as suas aquisições, claro, diante de uma volatilidade muito forte das commodities, de preços muito elevados dos fertilizantes, e me parece que o produtor precisa passar pela dor para depois vir para essa nova safra também com um comportamento completamente diferente, né? Pois é, cara, só que é importante pontuar, né, o que aconteceu. Se nós pegarmos um pouco na memória, lá no ano passado, em maio, por exemplo, eu já via movimento no mercado do Mato Grosso, o pessoal comprando para a safra atual, a safra que nós começamos dia 15 de setembro. Então, de uma certa maneira, o mercado mato-grossense é um mercado que está um passo à frente dos demais. Verdade. Agora, nesse ano, eu estou vendo uma movimentação um pouco maior, porque a minha relação de troca para a safra 23-24, ela está melhor do que eu comecei a minha safra 22-23. Se você olhar naquele gráfico que eu sempre posto nas redes sociais, você vai perceber que eu comecei o meu índice lá no ano passado superior ao que eu estou começando agora. Então, de uma certa maneira, isso incentiva os produtores a pensarem nas suas compras para a próxima temporada. E isso está muito no radar para nós agora, Carla, porque se nós pegarmos a soja 22-23, essa soja que o produtor começou há pouco tempo ou ainda vai começar, nós temos uma janela praticamente fechada para as aquisições. Então, não tem muito o que falar. Quando eu olho o milho safrinha, pegando o Mato Grosso, por exemplo, eu estou com 80% a 85% dos produtores já comprados para o milho safrinha 2023. Outros mercados, esse percentual é menor, como aqui no Paraná, por exemplo. Entretanto, é algo que já está caminhando. Agora nós vamos ter que acompanhar bastante as compras para 23-24. Eu espero que essa queda no preço do fertilizante possa fomentar um pouco mais essas aquisições para a safra futura.
Certo. Jefferson, como é que você está avaliando essa escalada muito agressiva do conflito entre Rússia e Ucrânia? Nós falávamos muito sobre isso ali, 8 meses. Não sei se a gente imaginou que fosse durar 8 meses essa guerra. E toda vez que eu converso contigo, eu falo sobre isso, porque realmente para mim é muito impressionante a gente ver o que a gente está vendo nos últimos dias. Te preocupa de alguma forma? A gente pode voltar a ter um mercado preocupado com esse conflito impactando nos fertilizantes, ou o que tinha que acontecer para os fertilizantes já aconteceu e daqui para frente é um outro capítulo? Olha, Carla, essa é a grande incógnita que nós temos. É muito difícil de você afirmar que se a guerra continuar ou subir um tom, as coisas vão continuar normais no mercado internacional de fertilizantes. Nós passamos por um momento muito difícil, isso é um fato. E nós superamos esse momento difícil. Agora nós vamos ter que analisar os próximos passos. Até agora não vimos nada que possa prejudicar o mercado brasileiro ou o mercado global de fertilizantes em relação a esses últimos conflitos envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Só que é importante dizer, o protagonismo russo nos fertilizantes, eu estou falando globalmente, ele é muito grande. Então, é claro que preocupa. Preocupa nós aqui no Brasil e preocupa o mundo inteiro, porque nós dependemos dos fertilizantes para produzirmos os alimentos. E se você tem uma guerra, quem sabe, pegando um tom um pouco mais forte, significa que todas as coisas voltam novamente a ser discutidas. Produção de milho, produção de trigo, importação, exportação de fertilizantes e assim por diante. Então é muito importante, mas, Carla, eu digo para você, por enquanto eu não escutei nada no mercado que possa interferir nos preços ou na disponibilidade de insumos. Certo. Jefferson, tem uma pergunta aqui para você que eu acho que tá parcialmente respondida. Deixa eu buscar ela aqui, que é sobre o cloreto de potássio. O aumento da tensão na guerra Rússia e Ucrânia com a participação da Bielorrússia pode trazer um aumento nos preços do cloreto? Olha, vamos lembrar o seguinte, a Bielorrússia está bem ausente do mercado brasileiro ultimamente. A gente conversou na última nossa troca de ideias que a Bielorrússia tinha exportado um barco para o Brasil. Esse barco, depois de um longo tempo, estava esperando para descarregar aqui em Paranaguá. Mas a Bielorrússia, querendo ou não, ela está muito pouco presente hoje no mercado brasileiro. Nós temos o Canadá em primeiro lugar absoluto, Carla, no fornecimento, a Rússia em segundo, e aí nós temos a Alemanha em terceiro e a Bielorrússia em quarto. Então a Bielorrússia perdeu protagonismo, perdeu muito protagonismo aqui para o Brasil. Então significa que hoje pensar que esse conflito envolvendo pode pressionar ainda mais, eu acho difícil. A Bielorrússia, o que ela está fazendo hoje? Ela está exportando fertilizantes para a Rússia através das ferrovias, e aí dos portos russos ela direciona para os outros lugares. Ou ainda ela exporta por ferrovia diretamente para a China. E chega lá em Harbin, que é o coração da produção de milho da China. E o que nós estamos vendo? Que os chineses, pelo movimento de importação forte, provavelmente eles estão fazendo alguns repasses para os países ao lado, como Bangladesh, Índia e Paquistão, que são consumidores de fertilizantes também. Agora, eu não vejo nenhum problema, por enquanto, envolvendo o preço de fertilizantes aqui no Brasil, no caso do cloreto de potássio, pela Bielorrússia. Nada ainda. Certo. Jefferson, a gente tem destaques entre preços nesses últimos dias, nesse início de semana, alguns cedendo um pouco mais, outros subindo um pouco mais, alguma movimentação atípica entre os principais grupos de fertilizantes? Por enquanto, Carla, a mesma história. Fosfatado e cloreto dando sinais que podem cair um pouco mais. E do outro lado, o nitrogênio bastante incerto ainda. Nós seguimos com a produção da Europa cortada, isso é um fato. Nós estamos se aproximando dos meses mais frios por lá. O consumo de gás natural para as residências, ele aumenta, nós sabemos disso. E, por enquanto, a Europa não resolveu a situação dela. O que nós estamos vendo nesse momento é que o preço do gás natural deu uma boa queda. Se nós pegarmos do pico lá, que aconteceu no mês de agosto até agora, o gás natural caiu bem. Só que a produção de amônia ainda é inviável por lá, quando eu falo de preço. Outra coisa, eu preciso ver o quê? A disponibilidade de gás natural para a fabricação de fertilizantes. São duas coisas que nós precisamos ver. Primeiro, o preço, se ele possibilitou ou não a retomada. E segundo, a disponibilidade do gás para você produzir amônia. Até agora, nós estamos vendo aí 75% da produção de amônia no continente europeu cortada. Isso é um fato. A demanda europeia está ainda capenga, nós não estamos vendo movimentações tão severas assim. Na semana passada, nós tivemos alguns relatos que a Europa poderia estar comprando do Egito e dos países do Oriente Médio. Isso não pressionou o preço aqui no Brasil. E o segundo ponto importante, nós estamos agora com um leilão indiano em andamento, que é aquele leilão que eu sempre converso, os tenders da Índia, que eu sempre falo contigo.
Esses tenders eles são muito importantes para dar uma visão para o mercado de como está a oferta, como está o apetite de uma gigante, que é a Índia, e também o preço do fertilizante. E nós vamos ter esses resultados nos próximos dias. E isso acaba travando um pouco os negócios no mercado internacional, cara. Para você ter uma ideia, ontem eu estava fazendo um relatório hoje pela manhã e eu não vi movimentação nos Estados Unidos, não vi movimentação no Brasil, o mercado muito parado. E por que isso? Porque todo mundo está na expectativa do tão esperado tender indiano, que ele veio aí na sexta-feira passada, a IPL emitiu o tender, e agora nós vamos ver os números desse tender. Volume, preço e assim por diante. E claro, o mercado dá muita atenção para isso, pode ter certeza. Certo, certo. Bom, a gente vai acompanhar, né, Jefferson? A gente vai monitorar e principalmente esses momentos de informações atípicas, eles chamam muita atenção e geram muita inquietação mesmo no produtor brasileiro, que há 4, 5 meses a gente estava falando de um temor de desabastecimento. Aí a gente começa a pensar nessa reexportação, os preços, né, dando sinais de melhora. Quer dizer, tudo precisa ser avaliado de forma conjunta para a gente levar a tranquilidade para o produtor, como você sempre faz aqui nas suas entrevistas. Sempre bom ter você com a gente. Jefferson, obrigada. Eu que agradeço, Carla. Contem sempre comigo. Não deixe de acompanhar. Os preços estão caindo, eu sempre digo, mas em algum momento nós vamos ver uma mudança desse cenário. E essa mudança, em geral, ela vem com a demanda, cara. Isso é importante. O negócio, a partir do momento que o preço começa a cair muito, o produtor ou os produtores internacionais vão comprar os seus fertilizantes e aí a surpresa pode vir na forma de alta nos preços. Pronto, fica a dica de ouro foi dada, né, Jefferson? Exatamente. Atenção total. E casamento de moedas, né, Jefferson? Pelo amor de Deus. Exatamente, Carla. Isso é muito preocupante. Eu estava falando com os colegas aqui, até para finalizar nossa conversa, nós vemos que o nosso câmbio tem uma volatilidade muito grande. Nós sabemos que os produtores compraram o seu insumo a 5,40 com o dólar, por exemplo, e estão pouco vendidos na sua soja 22, 23. Então, ele precisa ficar muito atento a esses movimentos de preço da soja, porque o mais importante, cara, ele precisa preservar a margem dele. Isso é muito importante. Ele tem que pensar em alternativas para preservar a margem dele. E por isso que eu falo que a relação de troca é o melhor remédio para isso. No caso do insumo. Se você vê que a tua relação de troca está dentro da tua média dos últimos anos, ainda mais num cenário volátil como o qual nós vivemos, é importante o produtor pensar em alguma coisa. Não tenho dúvida disso. Exatamente. É isso. Jefferson, meu amigo, obrigada mais uma vez, viu, pela gentileza de aceitar o meu convite, de estar aqui com a gente. Nossa audiência sempre aproveitando muito da sua presença, aproveitando para aprender muito, inclusive, contigo. Boa semana para você, bom feriado amanhã, se você não for trabalhar. Eu estou de plantão, então se precisar de alguma informação, viu, Jefferson, eu estou de plantão. Maravilha, combinado. Excelente semana para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Contem sempre comigo, estou por aqui. Quem quiser conversar comigo, estou sempre aberto para trocar ideia e assim nós vamos acompanhando o mercado. É isso. Eu sempre sugiro que as pessoas acompanhem o seu Twitter, né, Jefferson? Porque ali você dá informações sempre em tempo real, o tempo todo atualizando a tua audiência também ali e né, claro, ali todo o time da Greenvest, os seus clientes da Greenvest também, todos atentos a tudo isso, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Carla. Excelente dia para todo mundo e uma boa semana e um bom feriado. Obrigada para você também. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nesta terça-feira para te explicar essa questão da reexportação de fertilizantes. Tá caro e aí a gente não tem lugar para deixar tudo isso, né? Porque as nossas importações aumentaram consideravelmente. Então, Jefferson traz um esclarecimento em relação a isso e certa tranquilidade também. Estamos bem abastecidos, são movimentos pontuais, realmente atípicos, mas pontuais, nada que vá nos promover uma preocupação de abastecimento, então tá tudo certo. Atenção aos negócios que estão sendo feitos para a safra 23-24 de soja e safrinha 23, como o Jefferson falou, ele está concentrando as atenções dele, inclusive, sobre isso, diante de todo este quadro, portanto, tá certo? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Se você chegou agora há pouco, já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, tá certo?